Participe do Fé e Café e venha fazer novos amigos enquanto você toma um café e escuta uma palestra bem direta, objetiva e sem mimimi. Está sozinho nessa caminhada, mano? Não se preocupe. Foi pensando em criar novos círculos de amigos de fé que nós criamos Amigos de Caminhada. Um ministério de homens para ninguém andar sozinho, mas aprender o valor do discipulado integral, da hombridade e da verdadeira amizade. Afinal de contas, o mais importante é isso, é aprender a integrar a fé a todas as coisas da sua vida, à sua família, aos seus negócios, ao seu trabalho, à sua vida pessoal, à sociedade e a bons momentos para tomar um café com os amigos. Andar sozinho para quê, mano? Vem com a gente, Fé e Café dos Amigos de Caminhada. Bom dia. Vocês observaram essa frase que eu coloquei ali na projeção? No começo eu não entendi nada e no final parecia que eu estava lá no começo. No final do nosso papo a gente vai avaliar e verificar o que nós evoluímos com isso. Por quê? A nossa vontade no início de um trabalho é sempre a melhor. É ou não é? Balança a cabeça assim para a gente acordar. Sei que todo mundo tomou café, está cheio de vontade. Então, no começo, a gente está sempre cheio de expectativa com algo. Na nossa vida profissional é assim, na nossa vida relacional é assim, na nossa vida com Deus é assim. Muitas vezes a gente para e pensa, eu gostaria de voltar ao primeiro amor. Quando Deus toca no nosso coração, a gente para pensar assim, nossa, no início eu era tão fervoroso e hoje eu estou me sentindo tão frio. Já passou na sua cabeça em algum momento isso? Seja sincero. Naquele momento assim que você vai para dentro do seu quarto orar a Deus e pensa, nossa, antes eu era tão caloroso. Ontem nós fizemos uma vigília dos homens na Maranata e assim, a gente está com o propósito de homens é que faz a diferença na igreja. Se nós não fizermos, as mulheres não vão fazer. Porque é nosso papel ser o cabeça. Então, nós precisamos estar sempre no começo, sempre com vontade, sempre com aquela inspiração renovada. Então, feche seus olhos agora, dá aquela olhada para dentro de você, porque senão, tudo que eu falar aqui hoje, de nada vai adiantar. Porque muitas vezes a gente vem blindado, coração fechado, e pensa assim, nossa, eu não preciso aprender mais nada. E a gente vai falar sobre isso aqui nesses minutos que estaremos com vocês. Feche seus olhos, dá uma olhada para dentro de você agora, respira, enche o pulmão, solta e peça a Deus para abrir os seus ouvidos, para abençoar as palavras que eu vou colocar para vocês, para que a gente possa sair daqui melhor do que entramos. Esse é o nosso desafio. Porque a gente precisa evoluir constantemente. Esse é o desafio. Deus, que o Senhor possa abençoar esses homens, que o Senhor possa abençoar as minhas palavras, que o Senhor possa fazer a diferença nas nossas vidas. Esse é o desejo do nosso coração nesse momento. No nome santo de Jesus, que nós oramos. Amém. Então, pessoal, no começo eu não entendi nada e no final parecia que eu estava no começo. Pensa sempre nisso, para que a gente possa abrir o nosso coração e evoluirmos, lidando com os desafios do trabalho e cuidados com a saúde da família. Hoje é complicado lidar com isso, é ou não é? Sábado de manhã, nós estamos cansados da semana. Estamos pensando assim, nossa, semana que vem tem mais. Não acabou, não. Por isso que, quando a gente acorda pela manhã e tem certeza que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a nossa vida,
nós temos certeza que teremos mais um dia de desafio, mais um dia que Deus nos permitiu. E no meio empresarial, Eduardo está aqui com a gente, né, Eduardo? Você vai me ajudar bastante nisso. E no meio empresarial não é diferente. Nós temos problemas todos os dias. E nós temos problemas todos os dias. E temos problemas todos os dias. Por quê? Porque nós lidamos com pessoas. Nós lideramos pessoas e gerenciamos coisas. Por isso que lidar com os desafios do dia a dia é muito complicado, porque nós lideramos pessoas e elas têm problemas. Elas vêm carregadas de problema. E muitas vezes o empresário ele não tem tempo de ouvir problemas de pessoas. E é isso que dificulta, porque muitas vezes a gente quer ser crente e queremos ser empresários, mas nós esquecemos que nós lideramos pessoas. E muitas vezes as pessoas vão embora e nós não percebemos nada. Sabe qual é o maior desafio que nós temos hoje no nosso meio? Em uma palavrinha, alguém arriscaria dizer? Uma só palavra que nós temos hoje como desafio no meio empresarial, no meio gospel, né? Palavras bonitas que são usadas hoje, né? Empresário gospel. Na sua percepção, qual é a palavra que menos nós estamos utilizando hoje? Pode arriscar, gente. Aqui nós estamos para aprender a melhorar. Nós estamos na fase de evolução. O que vocês arriscariam dizer? O que está faltando para nós hoje? Ok. Ok, o que mais? 3 palavrinhas. Já foi uma. Amor. Mais uma. Diálogo. Estou gostando, vocês estão começando a acordar. Relacionamento. Eu vou fechar dizendo mais uma. Está faltando para nós sensibilidade. Quando a gente fala sobre sensibilidade para o homem, né, a gente fala assim, nossa, mas eu tenho que ser sensível, que coisa estranha. O empresário, principalmente quando nós vamos trabalhar com pessoas e a gente precisa continuar sendo crente, aí a gente diz assim, mas se eu passar a mão na cabeça do funcionário A ou B, ele vai deixar de produzir. Mas se eu passar a mão, ele vai deixar de produzir e eu não terei mais resultados. Esse é o desafio, porque nós achamos que quando a gente é humano com o nosso funcionário, ele vai deixar de ser produtivo. E muitas vezes estamos certos? Talvez, mas na maior parte das vezes nós estamos errados. Porque ser crente no domingo na igreja é muito fácil. Ser crente na segunda-feira na empresa, aí o bicho pega. Porque a gente precisa chegar lá, dizer o que precisa acontecer e ainda ser crente. E ao final da conversa, você dizer assim, eu posso orar por você? Será que a gente consegue praticar isso? É ser duro de um lado, mas ser eficaz do outro, porque ser duro não é simplesmente mandar. Ser duro é você ser eficiente, eficaz, efetivo, mas com amor. Esse é o desafio. Por isso que muitas vezes nós somos homens sérios, né? Sisudos, bravos. E nós esquecemos de valorizar pessoas. Então esse é o desafio. Como você valorizar o seu funcionário sem perder o seu posto? Como eu consigo passar para os meus colaboradores, para os colaboradores dos meus clientes, porque eu tenho mais colaboradores em clientes diversos do que meu colaborador. Meu eu devo ter 3, 4, 5 talvez, mas em cada empresa que eu passo eu tenho gente diferente, que está com inspiração diferente, com vontade diferente, que crê em deuses diferentes, e eu preciso
chegar e mostrar para ele uma linha de raciocínio só. Esse é o desafio. Por isso, deixar que os outros façam escolhas por você permite que eles criem o seu mundo. E quando isso acontece, eles sempre criam um mundo pequeno demais. Quais escolhas nós temos feito? Você como colaborador, você como empresário, que dia que nós oramos pela nossa empresa funcionário? Muitas vezes a gente ora pela nossa empresa dinheiro, porque eu preciso pagar as contas. E nós vivemos cheio de frases feitas. Ah, isso não paga boleto. Ah, isso não acontece dessa forma. Ah, é onde nós precisamos parar, analisar e refletir. O que paga boleto é dinheiro. Mas o dinheiro vem de onde, gente? Nós servimos um Deus que é dono do ouro e da prata. Então nós precisamos crer que esse Deus vai dar a provisão. E nesse meio de tempo nós esquecemos de valorizar as pessoas. E nós vamos perdendo gente ao longo do caminho. Um ex-funcionário seu, se você é empresário, o que ele diria de você se te encontrasse no supermercado, na fila do banco? Será que ele iria conversar com você? Agora eu vou descer. Um colega de trabalho que trabalhou com você, comigo, se me encontrar na fila da loteria, será que ele vai conversar comigo? Será que eu estou sendo cristão? Estou fazendo escolhas corretas e mostrando o Deus que eu sirvo? É para a gente pensar mesmo, gente. Ser empreendedor hoje é a coisa mais difícil que tem. Sabe por quê? Porque nós somos solitários. Quando você vai falar sobre a sua vida de empresário, de empreendedor, com seus amigos, que muitas vezes são funcionários públicos, que são empregados aí de carreira, que são abastados, eles acham que você é louco. Eles acham que você perdeu o tempo. Empreendedor hoje é ser solitário. Agora você imagina um empreendedor cristão. E ainda tem que chegar em casa e dizer para a esposa assim. Por isso que a esposa tem que estar junto com a gente na mesma batida. Porque ela chega em casa, ela diz, e aí o dinheiro? Vai chegar. Quando? No momento certo. Deus vai dar a provisão. Ah, mas isso depende de... Sim, mas Deus está operando lá também. Salmo 118, 5, diz o seguinte, invoquei o Senhor e Ele me deu folga. Então, o empresário cristão precisa andar com o Salmo 118, 5 o tempo todo na ponta da língua, porque o Senhor nos dá folga. E ainda eu preciso chegar e ver quais escolhas eu estou fazendo. Porque hoje nós vivemos escolhendo de forma muito errada. Nós escolhemos porque os outros têm escolhido para a gente e a gente tem andado batendo cabeça. E quando eu, empreendedor, chego na minha casa, aí eu começo a mexer com a saúde da minha família. Por quê? Eu deixei alguém fazer escolha para mim. 2 perguntinhas básicas. Qual é o seu propósito? Qual é o meu propósito? E já vou engatar a segunda pergunta. Qual é seu sonho? Muitas vezes todo mundo quer ser dono do próprio negócio. É ou não é? Os mais jovens que estão aqui sonham em ser donos do próprio negócio. A pandemia trouxe muito isso. Ah, vai para a internet, vai ser dono do seu negócio. Não estou dizendo que isso está errado, não. Tem muita gente aí sendo dono do próprio negócio, ganhando dinheiro. Está certo. A diferença disso tudo, pessoal, é saber qual é o nosso propósito. Nós temos pessoas perdendo a família porque está muito arraigado no propósito errado. Não adianta eu ser um bom empreendedor e esquecer da minha família. Eu preciso levá-la junto. Por quê? Porque família é a essência de todas as coisas. Qual é o seu propósito? Qual é o seu sonho? Eu preciso ter um sonho definido. Será que nós temos? Se você olhar para você assim, se eu te entregasse um papel agora e falasse, escreva seu sonho, eu te dou 3 minutos para escrever seu sonho. O que você escreveria nesse papel? Será que a gente tem um sonho formatado?
Se Jesus estivesse passando e perguntasse para a gente assim, o que queres que eu te faça? Será que a gente seria assertivo, igual o cego diz, que eu torne a ver? Já parou para pensar nisso? Então, o empresário cristão hoje, ele precisa tomar decisões rápidas, como qualquer outro empresário, mas qual é a diferença disso tudo? Eu preciso continuar sendo crente. Eu preciso continuar dando exemplo de cristão. Eu preciso mostrar que eu sou honesto, que eu cumpro com as minhas obrigações, porque eu sirvo um Deus vivo, um Deus que fala, um Deus que anda, um Deus que ouve. Esse é o desafio. Não tem, gente, mágica no meio do empresariado cristão. A gente precisa pagar impostos, e são muitos. E o negócio é assim, você pagou hoje, daqui 30 dias de novo, vocês sabem bem disso. Mas eu não posso me esquecer de que eu sou filho do dono do ouro e da prata. Por isso que eu preciso fazer tudo isso, me comportar dessa forma, para que eu continue sendo marido, pai, filho. Para que eu continue dando exemplos de Deus na minha vida. Será que isso tem ardido no nosso coração? Quando nós pensamos em abrir um negócio, qual é o nosso propósito? Eu quero ganhar muito dinheiro. Para quê? Será que nós vamos levar esse dinheiro para o céu? Ou será que a gente vai realmente para o céu se a gente está pensando demais nesse dinheiro? Perceberam como que a pergunta ela volta para a gente? Porque a gente preocupa. Vou fazer uma pergunta para nós. Nós gostamos de um bom carro, é ou não é? Pode balançar a cabeça assim, gostamos. Nós gostamos de uma boa casa, nós gostamos de uma boa comida, nós gostamos de viver com pessoas saudáveis. Só que, qual é o nosso propósito? Qual é o nosso sonho? Para onde nós temos caminhado com isso? Então, tudo isso, pessoal, nos leva a pensar como que está a saúde da nossa casa quando eu penso demais em dinheiro. Nós, homens, nós temos que sair de manhã e voltar à tarde com a caça jogada no ombro, é ou não é? Nós somos provedores. A mulher, ela confia tanto que ela já põe a panela no fogão e já esquenta a água, porque ela sabe que a gente vai voltar com a galinha para ela jogar lá dentro e depenar. É ou não é? Quem é casado sabe disso. A esposa confia tanto na gente que fala assim, ele vai voltar com a provisão. E muitas vezes a gente falava sobre isso, né, Eduardo? Sobre a questão de homens que não têm assumido os seus papéis, não têm encontrado os seus propósitos, não têm sabido quais são os seus sonhos, têm vivido o sonho dos outros. Viver sonho dos outros, gente, é muito fácil. Você anda com aquele amigo que tem tudo. E aí? E quando você coloca a cabeça no travesseiro à noite, o confessionário do cristão é o travesseiro. Salmo 4:8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar tranquilo, seguro. Nós precisamos meditar sobre isso. O que nós temos feito como empreendedor para que as pessoas queiram andar comigo? Será que eu tenho inspirado as pessoas? Talvez você está pensando assim, nossa, eu imaginei que o Ailton ia trazer um monte de resposta, mas eu quero trazer também algumas perguntas para a gente analisar, porque não é só aqui que precisa mudar, nós precisamos mudar sempre juntos. Então, olha para você e pensa, qual é o seu sonho? Qual o seu propósito? Aqui, ali foi tudo que o Wesley falou a meu respeito, eu não vou perder tempo falando sobre isso. Aqui, pessoal, desafio, ali diz o seguinte, se eu participar do dia do desafio foi instituído 25 de maio de 2022, colocado como dia do desafio. Se eu participar do dia do desafio, eu já participo todos os dias. Aí vem o seguinte,
No dia do meu desafio é colocar comida na mesa. Na rua, o meu desafio é combater a Covid nas redes sociais. O meu desafio é manter a sanidade mental. Então, esses são os nossos desafios do dia a dia como cristão. Nosso desafio, ele acontece todos os dias, a todo momento. Todo mundo aqui tem o WhatsApp, certo? Nós recebemos todos os dias um monte de informações que não servem para nada, certo? E o que nós temos feito com essas informações? Esse é um desafio. E nós temos levado muita informação errada para dentro de casa, para as nossas famílias. E isso tem impactado na saúde da nossa família. Por isso que a gente precisa tomar bastante cuidado, porque nós queremos sempre chegar no auge. O empresário cristão não é diferente, porque nós precisamos gerar resultados para as pessoas. Tem gente esperando por nós. Os meus clientes, eu vou conversar com funcionários de alguns clientes, eles ficam ansiosos para ouvir sobre a palavra de Deus, porque nos ambientes que a gente vai, nem todo mundo tem tempo de fazer uma oração na segunda-feira para a semana toda. Por isso que a gente precisa chegar, se você tem a oportunidade faça. Ministrei um curso de liderança agora recente em uma empresa em Aparecida de Goiânia. No final, quando eu fui encerrar, eu falo todo momento sobre Deus, sobre Bíblia, sobre vida cristã. No final, um dos alunos levantou e perguntou: professor, vai ter oração? Eu falei, com certeza, vamos todo mundo levantar e vamos orar. O gerente veio conversar comigo depois, já é o 3º ou 4º curso que eu ministro numa empresa grande, graças a Deus. E aí ele diz o seguinte, eu sempre te convido, porque você sempre traz Deus para essa empresa. Nas suas palavras, no seu comportamento, você sempre traz Deus. Ah, gente, eu fui embora... Eu só não deixei o carro lá porque eu precisava dele, mas eu quase fui embora flutuando, glorificando a Deus. Por quê? Eu preciso que isso aconteça no meu dia a dia. Nas minhas aulas, na faculdade, eu tenho aluno que chega para mim, professor, você é de qual igreja mesmo? Ah, mas como é que você descobriu que eu sou crente? Ah, porque você fala o tempo todo sobre Tiago. Eu gosto muito de Tiago, gente, quando ele fala para a gente sobre falar, sobre ouvir, princípio de liderança. Falar menos e ouvir mais. Então, esse é um desafio nosso, porque muitas vezes eu chego em casa carregado, com vontade de pegar um fio desencapado ali e descarregar. Mas aí eu preciso saber que eu tenho esposa e eu tenho uma filha, que elas precisam de mim. Eu tenho que voltar para casa inteiro. Isso eu falo para os meus colaboradores. Eu preciso que você volte para casa e a sua família ainda tenha um pouquinho de você. Falei esses dias num cliente, chamei um funcionário com 21 anos de empresa, que eu fiquei sabendo que me deram ele para eu fazer uma mentoria, e eu chamei ele para conversar, fiquei sabendo que todos os dias você entra às 6 horas da manhã e vai embora às 9 horas da noite. Sim, a empresa quer que eu faça assim. E eu já tinha a orientação do dono da empresa. Aí eu fiz uma pergunta para ele: você tem esposa? Tem. Tem filhos? Tem. Você não gosta deles, não? Aí ele falou: demais. Eu falei: por que você não vai embora mais cedo para aproveitar mais a sua família? Não, porque a empresa quer que eu faça desse jeito. Quem te falou isso? Ah, todo mundo fala isso. Quem? Me dá um nome. Aí eu fui trabalhando com ele. Resultado, 3 dias depois, ele passou embora 18 horas e veio me agradecer. Falou: como é que você descobriu que eu poderia ir embora às 18 horas? Eu falei: simples. Eu fui na fonte e descobri que você não tinha demanda nenhuma para fazer depois das 18 horas. Isso que era gerado era só uma conversa que ninguém tinha nome, não tinha forma, não tinha
quem mandava você fazer isso. Está lá, como eu digo por aí, feliz igual pintinho no cisco, né? Aquela felicidade geral. Sensibilidade, gente. A gente eu preciso olhar para os meus clientes e pensar assim, o que eu posso mudar para ajudar o meu cliente? Ontem à noite, conversando com um outro cliente Aparecida de Goiânia, ele falou para mim, Ailton, espera os funcionários passar o tempo de experiência e você vem treiná-los. Eu falei, negativo. Se eu esperar passar o tempo de experiência, aí eles não vão chegar no final, porque eles vão te dar prejuízo e você vai demiti-los antes do final da experiência. Sensibilidade, gente. Muitas vezes a gente não tem, eu sempre digo, né? Não é uma varinha de condão. Nós não temos pó de pirlim-pim-pim para resolver problemas das pessoas, dos clientes. Nós temos diálogo. Nós falamos sobre diálogo aqui. Assumir posição. Vai dar errado? Vem cá, vamos tentar fazer certo? A minha experiência diz que eu posso te ajudar a fazer diferente para você chegar no seu resultado. Assumir o nosso papel. Se eu assumo o meu papel lá dentro, eu chego em casa mais leve, porque eu fiz o que deveria ser feito. A consciência, quando dói, aí o negócio pega. Aqui diz o seguinte, não importa em qual nível da sua carreira profissional você esteja, o que você precisa é estar antenado com as situações que mudam a todo momento. O bom empreendedor, ele é aquele que se preocupa com todas as ações do seu dia a dia, para que consiga resultados. O bom empreendedor é aquele que preocupa com os processos, preocupa com pessoas, que sabe o time. Né, Olavo? Nem tudo é perfeito, mas sabe o time da sua equipe. Porque no dia que perde, talvez corre-se o risco do funcionário não ir trabalhar, porque ele gosta tanto do time, até o travesseiro dele é do Vila. Né? Mas, brincadeiras à parte, mas o funcionário não foi trabalhar, o empreendedor não sabe porque ele faltou, não sabe que ele tem uma mãe doente, não sabe que tem um pai doente, não sabe que mora longe, que pega 4 ônibus para ir trabalhar. Sensibilidade. O que falta muito ao empreendedor, ao empresariado de forma geral, é sensibilidade. Aí vocês vão falar assim, mas o cara tem 500 funcionários, o cara tem 1000 funcionários. Princípio bíblico, lideranças quebradas. Nós não precisamos falar sobre Moisés, sobre Jetro, né? Nós precisamos falar que podemos quebrar as lideranças. Estabeleça líderes para 100, para 50, para 20. Você não precisa estar junto a todos ao mesmo tempo. Você precisa de ter informações em todo o tempo. Essa é a grande questão. Por que nós não fazemos isso? Falta sensibilidade. E essa falta de sensibilidade nós temos descarregado em casa. Por quê? A nossa esposa, vocês que não são casados ainda, mas um dia serão, em nome de Jesus, porque ser casado é bom demais, gente. A melhor coisa que existe é ter uma esposa para passar raiva junto com ela, para vencer junto com ela, para rir junto com ela, para chorar junto com ela. A melhor coisa que tem é a esposa. Filhos, então, coisa boa. Eu tenho só uma filha, só a Giovana, que tem 16 anos, eu queria ter 5 Giovana, é uma bênção. Então, a gente precisa encarar isso de frente. Sensibilidade. Se eu estou estressado no trabalho e não procuro reverter esse quadro, eu descarrego em casa. Sabe por quê? Porque a nossa esposa é o nosso principal oponente. É porque está próximo. É naquela pessoa que a gente pode descarregar a nossa raiva, que ela ainda engole seco e ainda fala assim, Deus falou que é para a vida toda, eu vou te suportar, miserável.
eu vou te suportar. Então, por isso que a gente precisa aprender a ter tranquilidade no ambiente de trabalho. Se você é funcionário, se você está tenso no trabalho, comece a observar o que está acontecendo de errado. Será que está faltando posicionamento da sua parte, do seu chefe? Será que está faltando uma conversa séria, olho no olho, para chegar e dizer assim, patrão, posso bater uma real com o senhor? Aí ele vai pensar assim, que será? Lá vem pedir aumento, né, Eduardo? Quando a gente pensa que o funcionário vem conversar com a gente, vem pedir aumento. No geral, as pessoas já pensam isso. Chega lá e fala para ele assim, eu quero orar pelo Senhor, eu quero orar pela sua casa. Ah, mas por quê? Deus colocou no meu coração. Terminou a oração, Deus abençoe. Quando a gente fala sobre prosperidade, dá aquela conotação ruim, né? Teoria da prosperidade, é dinheiro fácil, é cruz sem Cristo, aquela coisa. Não, gente. Nós podemos dar palavras para que a pessoa possa ser próspera. Que vocês sejam prósperos em tudo que vocês fizerem. Prósperos financeiramente, relacionalmente, no seu trabalho, vocês possam ser prósperos. Nós podemos chegar no patrão e falar isso para ele. Patrão, estou orando pela sua casa. Ah, por quê? Porque Deus me incomodou. Ah, mas eu não preciso da sua oração. Vai em paz, ele não está sabendo de nada. Ignorante. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Versículo que me acompanha todos os dias, porque enquanto eu sou ignorante, eu posso errar. Tem uma tolerância aí, mas a partir do momento que eu conheço, por que nós não estamos orando pelos nossos patrões, pelos nossos colegas, pelos nossos funcionários? Que dia que nós colocamos a mão na cabeça do nosso funcionário e falou assim, eu quero orar por você, porque eu sei que você está oprimido. Tudo isso, gente, contribui para que a gente chegue em casa leve. Para que você chegue em casa e fale para sua esposa assim, nossa, eu tenho uma equipe de funcionários fantástica, extraordinária, porque eu estou trabalhando para isso. Nosso grande negócio é porque nós, vou voltar aqui só para a gente falar sobre isso, aqui ó, deixar que os outros façam escolhas por você, permite que eles criem o seu mundo. E quando isso acontece, eles sempre criam um mundo pequeno demais. Será que a gente não tem deixado os outros escolherem por nós? Aí, nós vivemos assim um dia de cão. Os mais antigos aí já devem ter assistido aquele filme com o Al Pacino, Um Dia de Cão. Nós temos um dia de cão no nosso trabalho. Só que nós não fazemos nada. Nós queremos que as coisas mudem por passe de mágica. Ah, Deus vai fazer. Deus faz, gente, o tempo todo. Mas Ele precisa da gente. Ele precisa que a gente chegue lá e faça aquilo que Ele nos designou. Então nós vivemos um dia de tensão, um dia infernal, porque nós causamos isso. Aí você chega em casa, você chega mais pilhado do que saiu. Sua esposa vem conversar com você, você quer descarregar uma metralhadora nela. O filho vem conversar, você já para ele no pé. Tô sem tempo. Mas pai, tô sem tempo. Ah, tem que descer com o cachorro. Não vou descer com esse cachorro hoje não. Deixa ele mijar na casa inteira. Tô cansado. Aí a gente fica no sofá lá babando. O filho passa e fala, nossa, que exemplo. Isso aí vai ser, é meu exemplo. Aí a gente fala assim, Deus não está sendo justo comigo, porque nós não estamos assumindo o nosso papel. Não adianta, gente, não tem passe de mágica, para resolver o problema do trabalho e a relação da saúde com a família. Nós não estamos tendo tempo de ministrar sobre as nossas famílias. O diabo, muitas vezes, está usando a boca dos nossos filhos e esposas para nos agredir e nós não estamos repreendendo isso, nós estamos deixando
ele entrar nas nossas casas, porque nós não estamos ministrando aos filhos e cônjuges. Talvez eu estou falando isso para uma minoria aqui, mas ainda está acontecendo. Meditem sobre isso. Não tem receita. Se você está tendo um dia difícil na empresa, como funcionário, como empresário, como empreendedor, o que precisa você fazer para mudar? Será que a gente tem orado pouco? Ou não tem orado nada? E tem pedido a Deus assim, seja o que Deus quiser. Está na mão dele. A gente pega Romanos 12:2, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e coloca na nossa vontade. Que Deus tem que fazer a minha vontade. Ele não vai fazer não, gente. Ele vai fazer a vontade dele. Aí nós estamos perdendo as nossas famílias entre nossos dedos, porque nós chegamos em casa e falamos assim, meu trabalho está me deixando nervoso, e é por isso que eu sou assim, e minha mulher tem que me entender. Eu comecei a mudar, gente, uma vez que eu era gestor no centro de distribuição das lojas Novo Mundo, e eu sempre chegava em casa e reclamava de um chefe que eu tinha. E o miserável morava no meu mesmo setor, né? E um dia eu estou no supermercado com a Giovana, e quando a gente estava saindo, ele estava chegando. Aí eu falei, não posso. Aí cheguei e falei, bom dia, bom dia. Isso aqui é a Giovana, minha filha. Aí quando eu falei para ela, filha, esse aqui é o Hélio, lá do Novo Mundo. Aí ela olhou e falou assim, esse que é o Hélio? Aí, a partir do dia seguinte, eu mudei meus conceitos. Porque eu estava gerando em casa uma situação constrangedora. O Hélio me chamou e falou, o que você tem falado sobre mim para sua família? Então, nesse dia, foi assim, o marco zero. Será que nós não temos falado muito ruim das pessoas que estão trabalhando com a gente, dos nossos funcionários, dos nossos colegas, dos nossos patrões? Pensem nisso. A partir do momento que a gente começa a cuidar disso, a gente começa a melhorar a saúde dentro de casa. A gente começa a ter sensibilidade. A gente começa a perceber que a família está precisando mais de oração. Ontem lá em casa aconteceu algo, a Luciana, minha esposa, tinha definido que ela ia ver a Edmeia Williams ontem. Aí, de repente, ela chegou e falou, não vou mais, não. Ela chegou, ficou nervosa com algo que ela viu. Não vou mais, não. E foi para o quarto. Eu sentei na sala e falei assim, bom, ela decidiu que não vai mais, então tá tudo certo. Eu falei, não, mas de manhã a gente tinha tido uma aula falando sobre isso. Posicionamento, tá errado. Ela já tinha decidido que iria. Nós viemos em casa para ela tomar banho, porque eu vou deixá-la lá. E simplesmente ela disse que não por causa de um evento que aconteceu. Então, está errado. Aí eu fui lá no quarto e falei, o que aconteceu? Por que você não vai mais? Não vou mais não. Eu falei, dá um motivo. Nós viemos em casa por isso. E saí. Passou 2 minutos, ela foi, não, realmente, nós viemos em casa com esse propósito, vou me arrumar e nós vamos. Eu poderia muito bem ter deixado ela. Por que eu estou comentando isso, gente? Eu tenho que falar dos meus exemplos. Eu tenho que buscar melhoras em mim. Eu não posso deixar os outros fazer escolha por mim e está tudo certo, não. Para eu ir lá e convencê-la a fazer aquilo que já estava combinado, gente do céu, eu saí do corpo. Eu saí do corpo. Eu falei assim, eu preciso quebrar isso em mim. Fui lá, foi uma bênção. Enquanto ela estava lá com a Edmeia, a gente estava numa vigília, depois eu fui buscá-la. Chegamos em casa meia-noite, mas está tudo certo. Para a honra e glória de Deus. Então, pensem nisso. O que nós estamos fazendo para melhorar a saúde espiritual, física da nossa família? Nós estamos levando para dentro de casa um turbilhão de estresse, e falando, é assim mesmo, fulano é assim, porque nós estamos deixando as pessoas escolherem por nós. As
pessoa chega para você e fala, hoje você vai ficar muito nervoso. Mas muito mesmo. E você vai chegar em casa e vai dizer para sua esposa assim que hoje você não quer conversa, que você está muito bravo, que aconteceu tal coisa no seu trabalho. E ela tem que aceitar. Não, não funciona assim não, gente. De casa para o trabalho, do trabalho para casa, é hora que a gente para pensar assim, Senhor, eu sou crente, eu sou aquele cara que eu falei para o Senhor lá no domingo à noite, que eu vou te servir acima de todas as coisas. E no meu trabalho precisa ser assim. Fácil? Não é. Não tem mágica, não tem facilidade. Controlar a emoção de pessoas no nosso ambiente de trabalho, chegar em casa e a esposa falar para você assim, como foi o seu dia? Aí você vai dizer para ela assim, foi normal. Ela quer detalhes. Ela não conhece seu chefe, ela não conhece ninguém, mas ela quer detalhes. E muitas vezes a gente não tem paciência para isso. Então, pensa nisso. O estresse que a gente está tendo no nosso trabalho, nós estamos levando para casa e estamos interferindo diretamente na saúde emocional das nossas casas. Pense nisso. Cuide-se, entenda, ore mais. Libere para que o seu ambiente de trabalho seja um local de bênçãos. Ore todos os dias. Quando você sentar na sua cadeira, agradeça. Ore. Ore pelo seu patrão. Coloque o nome dele em oração. Ore pelos seus colaboradores. Ore para que a sua empresa seja um local de bênçãos. Eu tenho certeza, pessoal, já estou caminhando para o final, eu tenho certeza que você vai chegar em casa, sua esposa vai estar te recebendo lá com aquela comida que você tanto gosta, vai estar te recebendo com aquele perfume que você tanto gosta. Você vai falar assim, nossa, o que está acontecendo? Agindo Deus, quem impedirá? Nós precisamos crer nisso, não só da boca para fora. Nós precisamos professar isso todos os dias. Vai para o seu trabalho, vai orando. Se você não gosta do seu patrão, ora por ele. Se você não gosta do seu colega de trabalho, ora por ele. Se você não gosta dos seus empregados, ora por eles. Ora, que tudo melhora. Esse é o desafio, para que a gente seja empreendedor de sucesso e seja casado. Eu vou fazer 22 anos de casado e 25 anos de relacionamento. Falei para a Luciana, falei, ó, nós ainda vamos viver mais umas 3 vezes isso aí. Porque para mim, eu não me vejo deixando a minha esposa e minha filha. Porque são bênçãos. Então, gente, ore pela sua casa, ore pelo seu trabalho. Eu tenho certeza que tudo mudará. Não deixe as pessoas fazerem escolhas por você. Mas confesse a Deus tudo aquilo que precisa ser confessado. Fechando. Professe a sua fé em Deus todos os dias. Renova os seus votos com Ele todos os dias. Muitas vezes a gente vem aqui à frente, né, pastor? E faz aqui a profissão de fé. Aí a gente fala que vai servir a Deus, tá? Uma vez na vida. Não preciso fazer isso mais não, porque eu fiz lá em 1900 em Guaraná de rolha. Não, gente. Renova todos os dias os seus votos com Deus. Professa sua fé todos os dias. E mostre para as pessoas que estão à sua volta que você é cristão, que você serve a um Deus vivo. E eu tenho certeza, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia que está dizendo, a sua casa será abençoada. Que vocês fiquem com essa palavra, que isso arda no seu coração, porque é isso que arde no meu. E tem dado certo. Olha que legal. Deus é bom demais o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Obrigado, gente.